Olá pessoal, tudo jóia? Venho hoje aqui comentar com vocês o tema 1068 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse tema, a segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça, sobre a sistemática dos recursos repetitivos, definiu que não é abusiva a cláusula de contrato de seguro de vida que prevê cobertura para invalidez permanente por doença apenas na hipótese de perda total da autonomia do segurado. O entendimento reafirmou diversos precedentes, tanto da terceira quanto da quarta turma. A tese fixada no tema 1068 dos repetitivos é a seguinte: não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica. Em um dos casos selecionados como representativos da controvérsia, o contrato de seguro de vida em grupo previa cobertura adicional para invalidez funcional permanente total por doença. O juízo de primeiro grau isentou a seguradora de pagar a indenização, por entender que a incapacidade causada pela doença do segurado o impedia de trabalhar, mas não de exercer outras atividades. Ao reformar a sentença, o Tribunal de Justiça de São Paulo considerou que o conceito de invalidez previsto na apólice era muito restrito e abusivo, devendo ser entendido apenas como incapacidade para o trabalho. Assim, determinou o pagamento da indenização. A relatoria dos recursos especiais em julgamento coube ao ministro Vilas Boas Cueva, que apresentou as diferenças entre as coberturas de invalidez laborativa permanente total por doença, ILPD, e de invalidez funcional permanente total por doença, IFPD, modalidades criadas pela Superintendência de Seguros Privados, SUSEP, para substituir a antiga cobertura de invalidez permanente por doença, IPD, cujo conceito era pouco claro e gerava muitos conflitos judiciais. Segundo o relator, na ILPD, há o pagamento de indenização diante de incapacidade para o trabalho principal do segurado, de caráter permanente e total, resultante de doença para a qual não haja recuperação com os recursos terapêuticos disponíveis no momento. Artigo 15 da Circular SUSEP 302 de 2005. No caso da IFPD, o magistrado explicou que o pagamento da indenização decorre de invalidez consequente de doença que causa a perda da existência independente do segurado, comprovada quando o quadro clínico incapacitante inviabilizar de forma irreversível o pleno exercício das suas atividades de forma autônoma. Artigo 17 da Circular SUSEP 302 de 2005. De acordo com o ministro, a cobertura de invalidez funcional não tem nenhuma vinculação com a incapacidade profissional, podendo inclusive ser contratada para garantir ao segurado a antecipação do capital previsto para a hipótese de morte. O ministro Vilas Boas Cueva acrescentou que, embora a cobertura IFPD, invalidez funcional, seja mais restritiva do que a cobertura ILPD, invalidez profissional, não se pode considerá-la abusiva ou ilegal. Para o relator, tampouco é possível falar em ofensa aos princípios da boa-fé objetiva e da equidade, não se constatando nas hipóteses julgadas nenhuma vantagem exagerada da seguradora em detrimento do consumidor. A cobertura IFPD não é incompatível com a legislação consumerista, completou. O ministro ressaltou, no entanto, que os produtos existentes no mercado securitário devem ser disponibilizados com devido esclarecimento, ou seja, devem ser oferecidos com informações claras acerca do tipo de cobertura a ser contratada e suas consequências, de modo a não induzir o segurado em erro. Em seu voto, o ministro Vilas Boas Cueva também explicou que a eventual aposentadoria por invalidez permanente concedida pelo INSS não dá ao segurado o direito automático de receber indenização do seguro contratado com a empresa privada. Segundo ele,
A jurisprudência das turmas de direito privado do STJ entende ser imprescindível a realização de perícia médica para atestar tanto a natureza e o grau da incapacidade, quanto o correto enquadramento na cobertura contratada. Artigo 5º, parágrafo único da Circular 302/2005. Pois bem, pessoal, esse foi o breve resumo que eu fiz para vocês sobre o tema 1068 do Superior Tribunal de Justiça. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dê um like, continuem inscritos aqui no meu canal do YouTube e me sigam lá no meu Instagram, @JoãoPauloPiropo. Um forte abraço e até a próxima.